Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos ouvintes do nosso podcast O Novo Jurídico. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Fazolo e além de apresentar esse programa, que é uma fonte de insights, eu também faço parte da Arbitragens, que é uma câmara de arbitragem 100% digital, com taxas fixas e acessíveis. Se você quiser aprender mais sobre arbitragem, como utilizá-la no seu negócio, acesse o nosso site e acompanhe os nossos conteúdos. Indo agora para o nosso convidado, que hoje é uma grande estrela. Estava conversando com ele aqui um pouco antes da gente entrar na gravação. Ele nasceu em Belo Horizonte, conterrâneo, né? Formou-se na turma de Direito em 1979, na saudosíssima Universidade Federal de Minas Gerais. 2 anos depois, ingressou no Ministério Público como promotor de justiça e passou pelas comarcas de Porteirinha, Ibiá, Teófilo Otoni e, claro, Belo Horizonte, antes de ingressar na magistratura. Se tornou juiz em 1988 e atuou em diversas comarcas do estado até chegar na capital, onde exerceu o cargo entre 95 a 2005 e aí se tornou desembargador. Foi o primeiro coordenador dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Belo Horizonte e vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Atualmente, ele faz parte da 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas. Então, seja bem-vindo, desembargador Fernando Caldeira Brant, ao nosso podcast O Novo Jurídico. Olá, Luísa. Um abraço a todos os seus ouvintes e que te assistem. E é uma alegria grande estar aqui com você, poder partilhar alguma coisa. Estou a seu dispor. Muito bem. Doutor Fernando, como a gente disse na apresentação, o senhor fez um longo caminho nas comarcas mineiras, tanto como magistrado, quanto como promotor de justiça no Ministério Público, né? No início, a sua posição era, em tese, mais voltada para a acusação e depois a sua função passou a exigir imparcialidade para tomar uma decisão no julgamento. Como que foi transitar nessas áreas distintas e, por um acaso, o senhor prefere uma à outra? Luísa, essas duas carreiras, né, elas são, vamos dizer assim, irmãs. A gente tem essa ideia, realmente, as pessoas têm essa ideia de que o promotor é o acusador, né? Isso, é claro, dentro do universo do processo criminal. E algumas... Tem muitos anos que eu comecei, né? Tem tantos anos. E uma das razões que me levou a fazer o primeiro concurso para promotor é que, naquela época, não se exigia tempo de experiência para se fazer esse concurso promotor. Já a magistratura exigia. Então era quase que natural, não só o meu caso, mas muitas pessoas, muitos colegas, faziam o concurso de promotor primeiro, evidentemente se aproximavam do ambiente do fórum, do trabalho, e aí pensavam nessa opção de se tornar juiz. Também uma carreira distinta, mas muito semelhante à da promotoria. A promotoria naquela época era muito... havia muita dificuldade, né, de comunicação e tal, e você começava a carreira praticamente sozinho lá no interior, com uma formação muito rápida, mas daí que eu logo me interessei realmente em fazer concurso para juiz. Aliás, não foi tão logo assim não, porque eu acabei fazendo a carreira, chegando a Belo Horizonte, e em Belo Horizonte, premido também por uma outra motivação, falei, vou fazer o concurso e recomecei a carreira. Mas as carreiras são muito semelhantes, né? É claro que essa visão na perspectiva mais, vamos dizer assim, mais popular de que o promotor é aquele que acusa e tal, a função não é só essa, há uma série de atividades também sociais, de cunho de amparo social através da promotoria. E há uma diferença? Sim, há uma diferença, né? É claro que como juiz você deixa de ser parte só, né? E passa a ter que
balizar, pesar ponderar as duas posições das partes, e com isso a gente aprofunda também numa outra perspectiva do processo, né? Graças a Deus e com muita alegria, eu fui muito feliz em ambas as instituições, né? E não tive essa dificuldade de transitar de uma carreira para outra. Tanto como promotor, como juiz, o que demanda do profissional é muita dedicação, muito estudo, né? E muito trabalho. Mas o senhor, na parte mais prática do dia a dia, era muito diferente, porque trazendo mais para essa visão não tão um pouco mais leiga da coisa, né? O trabalho do promotor, e se eu me corrija se eu estiver errada, ele tem um cunho mais parcial, tendo em vista que ele vai representar ali o interesse da população, da sociedade como um todo, enquanto o juiz ele tem que se abster plenamente de qualquer é, vício ali de tem que estar totalmente imparcial, né? E como que foi lidar com isso e na prática mesmo? E até completando essa pergunta, hoje o senhor, enquanto juiz, é, olha diferente para a promotoria por já ter passado por esse cargo? Eu creio que o olhar diferenciado é mais para compreender algumas posições, algumas atitudes e algumas políticas que são implementadas pelo Ministério Público como promotor. É claro que intimamente, pessoalmente, você toma você muda realmente de uma posição que é aquela parte que é o promotor que está defendendo a sociedade ou incriminando alguém, né? E do outro lado com o juiz que está para balizar, para pensar, para examinar as provas, aquilatar as provas. E isso muda realmente a perspectiva de se olhar para o processo. Não é? Mas não há, assim, vamos dizer assim, uma dificuldade, pelo menos no meu caso e nas pessoas que eu conheço, uma dificuldade substancial para essa alteração. Até porque, como eu disse, são carreiras bastante semelhantes, mas que mesmo no processo, na atividade no dia a dia, é que você muda, vai adaptando e mudando a sua posição como um todo. Demanda-se mais do juiz? Sim, há uma amplitude muito maior de atuação do juiz do que do promotor. Alguns promotores não gostam que se diz isso, não. Mas, substancialmente, o juiz julga uma gama de casos muito grande na parte, vamos dizer assim, na parte dos contratos, né? Contratos bancários, por exemplo, um volume imenso de processos que a promotoria não atua diretamente, né? Nos contratos em que as partes são maiores, capazes e tal, não há atuação da promotoria. Então há um universo maior e a evolução do direito nesses últimos anos, nesse último quadrante do século, ele ampliou muito essa atuação da magistratura. Do outro lado, também da promotoria, né, na defesa do meio ambiente, da sociedade como um todo, do consumo. Né? Então, também há essa ampliação. Mas, objetivamente, o juiz tem uma gama maior de atividade processual. Né? Penso que respondi. Respondeu sim. O senhor só não me respondeu se o senhor prefere ser promotor ou juiz. Eu vou poupar o senhor dessa pergunta, porque, né, poxa, aí não dá, não. Mas, Eu já esqueci o que é ser promotor. tá aí. Resposta sensacional.
Mas agora, então, já trazer então, o papo para a sua atuação enquanto juiz, né? O senhor trabalhou em comarcas do interior do estado de Minas, e eu queria saber como que era o acesso dessas populações do interior à justiça naquela época que o senhor exerceu o cargo de juiz, porque assim, hoje talvez a gente tenha um acesso mais facilitado por toda essa informatização que nós temos, mas e eu falo isso porque os meus pais vieram do interior, então, meus avós, então eu ouvia muitas histórias de que coisa que acontecia na cidade, lá na roça, minha filha, o negócio era resolvido até mesmo de outra forma. Então, como que era esse acesso à justiça por essas populações e quais eram os principais tipos de processo que o tribunal recebia, né, que chegava ali na mesa do senhor? Luísa, é uma pergunta interessante porque, historicamente, quando comecei, havia um distanciamento muito grande. Para você ter uma ideia, eu comecei como promotor numa comarca em que no norte de Minas, né, num lugar muito distante naquele momento, sem acesso, até estradas difíceis de acesso, tá? Mas tinham 8 anos que não havia um juiz naquela localidade. Então, era comarca, era sede do Poder Judiciário, mas tinha 8 anos que não tinha um juiz e uns 4 que não tinha promotor. Então, quando você chega lá, o que era a realidade em termos de justiça? Completamente ausente, né? Inexistente praticamente, vamos dizer assim, salvo numa substituição, num processo muito urgente que assim, um juiz ia lá uma vez por mês para tentar resolver alguma coisa e tal. Mas era esse distanciamento mesmo. Por outro lado, em algumas comarcas, em algumas cidades, havia também um temor reverencial muito grande e um distanciamento do juiz e do promotor, a ponto dessas autoridades, e a gente brincava na época, né, que você ia para um lugar, para juiz e promotor, você poderia ser, no máximo, amigo do juiz ou do promotor. Aí, por ali, no máximo, padre e, quem sabe, alguém mais, algum outro advogado mais consciente. Mas isso era um folclorezinho, claro que as populações eram normais, você tinha um convívio normal e tal. Acontece que havia realmente esse distanciamento. A falta do acesso à justiça era, assim, uma coisa, eu vou te dizer, hoje inaceitável, praticamente. Né? É inconcebível. É claro que os anos foram mudando, o próprio tribunal crescendo, mais concursos, mais profissionais, até se atingir um nível de pelo menos satisfatório de proximidade. Né? Como você disse, hoje os acessos eletrônicos, o processo eletrônico, tudo isso tem é, amenizado bastante esse distanciamento do judiciário. Pelo contrário, né, hoje até as pessoas, qualquer coisinha, estão indo para o judiciário. Né? Acho, penso que respondi isso, se você quiser mais Eu, informação. eu queria saber do senhor, em complemento, é, quando, né, tinham esses processos, quais que eram os processos que mais chegavam, os tipos de processo? Porque assim, aí, igual eu te falei, meu pessoal é do interior. Aí você escutava cada uma história do fulano que resolveu na facada com base no ciclano que pegou gado de não sei quem. Mas quando chegava mesmo de fato ali a ter um processo, quais eram os que mais chegavam lá? Olha, para a cidade que eu fui, era norte de Minas, com esse distanciamento. A realidade era essa mesmo. Muitas das coisas eram resolvidas ali na, na uma reação. E, é claro, tinha a polícia civil, tinha a polícia militar e tal, e as questões eram abertas ou
presos e aí ficavam aguardando julgamento, anos e anos, e às vezes presos, seccionados e tal. A grande maioria no norte de Minas, quando eu fui para lá, eram de crimes, homicídios e a lesão corporais. Era briga todos os fins de semana, esse distanciamento do judiciário, que não dava uma resposta rápida a essas demandas, conduziam as pessoas a pensarem e acreditarem que elas que tinham que resolver mesmo. Eventualmente seriam presas ou iriam responder um processo, mas a questão era resolvida naquela forma. Então havia um índice de criminalidade assim, criminalidade social, que eu chamava na época, porque eram decorrentes das brigas de embriaguez, do fim de semana, de festas. Eu me recordo de uma determinada festa num lugarejo lá perto, em que era uma festa religiosa e que se começou uma briga em que se envolveu praticamente todo mundo na localidade. Então, aí começaram a se abrir processos, a polícia abriu e falou, olha, uma vez eu era promotor na época e o juiz foi e falou, doutor, vamos resolver essa questão, porque acabou que ficou uma briga, não se sabia quem bateu, quem perdeu, todo mundo estava sendo processado, e eram pessoas do convívio diário, né? Aí ela falou, é melhor a gente resolver. Temos uma solução mineira lá para acabar com a questão. Mas, enfim, é claro, haviam crimes mais graves, é claro. O Norte de Minas também tinha. Eu falo muito do Norte de Minas, porque sou também, a minha família é de origem de lá, e havia muita criminalidade também, muita questão de grilhagem de terra, muitas pessoas carentes que eram vítimas de violência de mandantes e tal coisa. Mas isso, então, era o cenário que havia lá. O processo criminal, processo civil, as questões para resolver, às vezes as pessoas não levavam mesmo. Às vezes o advogado, um ou dois ou três que trabalhavam na região, tentavam resolver ali, resolvia despejos, às vezes inventários, eles levavam já tudo pronto, mas a realidade era bem diferente, né, naquela época. Eu ia até perguntar, para além dessa parte mais criminal, de como que funcionavam essas questões do próprio inventário, porque às vezes, é, nossa, era uma família que às vezes tinha 15 filhos, aí para dividir um terreno, aí eu ficava pensando, nossa, como que era para fazer isso nessa época? Então, basicamente, o advogado já chegava lá pro judiciário só para pedir uma homologação, né? Sim, quando tinha que se abrir o processo, né, por causa de menores, por exemplo, ele já preparava, então não eram muitos advogados também naquela época, eles já preparavam tudo, porque sabia que pelo menos uma vez por mês o juiz substituto iria lá. Né? E aí, naquele dia, o juiz procurava. Eu, por exemplo, como estava lá como promotor, já adiantava alguma coisa para o juiz, olha, isso está certo, tal coisa, e ele já vinha homologando. Posteriormente, quando eu recomecei minha carreira como juiz, já foram alguns anos depois, né, 5 anos depois, e já havia um movimento maior de formandos de direito, de bacharéis já indo para o interior, e já havia um programa no tribunal de substituições mais próximas de comarcas. Então, o juiz, às vezes, ficava respondendo por algumas comarcas mais próximas, e aí você dava condição de dar uma assistência maior. Claro que isso foi, né, evoluindo com o tempo, né? Mas a precariedade, quando eu comecei, era muito difícil mesmo. O senhor comentou, né, que com essa informatização, os processos eletrônicos,
diferente da época que tinha poucos processos, agora a gente tem muito processo e a gente se pega nessa questão de ter processos até demais e isso abarrotando cada vez mais os nossos tribunais, né? E durante a sua gestão na vice-presidência do TJ de Minas, o senhor trabalhou para organizar um tipo específico, né, que eram os julgamentos de recursos repetitivos. Para o nosso ouvinte entender melhor, né, o que são recursos repetitivos, o que são esses tipos de ações e como que o alto volume delas pode ser prejudicial para o fluxo de processos como um todo. Excelente, Luísa. Olha, vou tentar sintetizar uma questão aqui. Costumou-se chamar o processo repetitivo, chamasse como processos repetitivos, aqueles que tinham, a princípio, ou uma causa, uma origem comum, em que decorriam várias situações de demandas de várias pessoas, e até inclusive no transcorrer do desenvolvimento do Estatuto Processual, chegou ali a até se tratar dos processos coletivos e tal. Mas, na verdade, o que aconteceu é que o fenômeno de judicialização, que a gente fala, né, judicialização, que é um volume de ingresso de pessoas com demanda, foi aumentando significativamente nesses últimos anos. Então, você tem hoje, né, um quadro de recursos repetitivos, aquela grande massa de demandas em que as pessoas, por facilidade, né, por disponibilidade, elas ajuizam as ações por qualquer questão, sem procurar resolver. Até, por exemplo, aí eu chamo a atenção sobre a questão dos contratos bancários. Hoje a facilidade de você contratar um empréstimo, celebrar um contrato bancário, é muito grande. Você faz isso aí pelo celular, né? E aí meia hora depois você já faz um empréstimo, e aí mais uma hora você já não quer mais aquele empréstimo, e aí a pessoa, em vez de procurar a instituição, já procura um advogado, já quer ajuizar uma ação. Isso implementou exponencialmente essa questão dessas ações. Eu vou fazer um parente e abrir uma outra questão de processos repetitivos e volumes. Essas tragédias que tiveram em Brumadinho e Mariana geraram um volume imenso de processos individuais das pessoas demandando a indenização cabível e tal, contra as mineradoras. Isso é um volume, de repente, né, gera um volume imenso de processos. É claro que o aparato do tribunal não está preparado naquele momento para absorver tudo de uma vez, e o próprio juiz lá no local. Esse é um tipo de também processo repetitivo que a gente chama, né? E, por outro lado, eu chamo a atenção sobre essa questão dos bancos, porque é um volume enorme, assim como também as questões das executivos fiscais, da execução de cobrança de impostos, pequenos impostos e tal. Isso foi avolumando de tal forma, e esses processos nós começamos a falar de repetitivo, porque são sempre as mesmas hipóteses. Né? Você tem que examinar o contrato, mas pela mesma ótica da mesma legislação, às vezes diferente só a parte. E é claro, quando se trata de dinheiro, o banco não abre mão, né, de muita negociação, não. Com respeito a todo o sistema bancário, que o nosso sistema bancário é muito seguro e tal coisa, mas em termos de negociação, aí eu também posso falar, até o brasileiro também, né? Não, é preferível uma boa ação do que um ruim acordo. Então,
nós temos essa cultura demandista mesmo, né? E aí isso aí vai fazendo crescer esse bolo, essa questão desse congestionamento, vamos dizer assim, processual, sabe? Então, para simplificar, esses processos de demandas repetitivos são aqueles que têm bastante semelhança, mas são partes diferentes, né? E aí são esses das telefonias, dos bancos, né, de call centers, essas questões que todo dia estão acontecendo no, no judiciário, né, impactando bastante. É o que a gente chama de processo de massa também, né? Aí o senhor trouxe um ponto muito interessante sobre essa questão desculpa, sobre essa questão de execução fiscal, né? Que também é uma área que o senhor pega bastante aí enquanto desembargador, né? Reduzir a taxa de congestionamento das ações de execução fiscal é o objetivo central desse projeto de execução fiscal eficiente, implantado durante a gestão do senhor enquanto vice-presidente do TJ de Minas. A proposta desse programa é diminuir a quantidade de processos de execução fiscal ajuizados pelo Estado e por municípios, propondo formas alternativas de cobrança como protesto extrajudicial. Mas aí, né, para deixar o nosso papo mais democrático, eu queria que o senhor contasse, primeiramente, o que seria esse protesto extrajudicial. Bom, esse protesto extrajudicial, ele já existia há algum tempo, né? Mas ele foi, assim, vamos dizer, implementado, vamos dizer, mais utilizado nessa questão das execuções fiscais, como uma alternativa de cobrança também. O protesto, ele na verdade, ele é um ato administrativo feito pelos cartórios de protesto, em que se anuncia a pessoa, olha, que ela está devendo aquele título, que de alguma forma ela ficou inadimplente, ela deixou de cumprir aquele título, e que está dando a oportunidade para que ela pague, negocie ali através para retirar aquele protesto. O protesto, ele é sendo esse chamamento, ele fica registrado no cartório e evidentemente traz um aspecto negativo para a vida econômica da pessoa. Né? Você tem um protesto que seria hoje também muito semelhante a essa negativação no Serasa, negativação bancária, que traz também uma dificuldade no seu crédito, na sua vida financeira, na sua saúde da sua vida financeira. Então, esse protesto, de uma outra forma, foi implementado nessa execução fiscal, esse programa da execução fiscal eficiente, que nós apenas temos o pontapé inicial. Na verdade, o tribunal abraçou a ideia, eu estava na primeira vice, mas isso continuou e foi crescendo com o tempo depois, desenvolvendo outros motes para resolver essas execuções fiscais. Isso por quê? Naquele momento, em 2011, 2012, nós tínhamos cerca de 545 mil processos de execução fiscal no tribunal. Pensa o que é isso, é quase que uma cidade do tamanho de Uberlândia, cada um tivesse um processo. E aí, pensando, uma das coisas que a gente precisava resolver era essa abundância de processos. Você sabe que tudo que é muito atrapalha mesmo. Né? Muita água atrapalha, muita seca atrapalha. Então, muito processo atrapalha o que nós vamos chamar de taxa de congestionamento, que seria o tempo que é medido hoje pelo CNJ, do início do processo até o seu final. Esse tempo que o ideal seria o mais curto possível. Né?
E aí, pensando nisso, é que foi lançado esse projeto da execução fiscal eficiente. E o que se pensou? Vamos chamar os interessados, primeiro os credores, que são o Estado, o município, as entidades, a própria União, porque nós tínhamos, assim, nesses 540 e tantos mil processos, um número muito grande de execuções de pequenos valores, que se dava para resolver. Porque, às vezes o processo era mais caro do que o valor da dívida. Fica caro. Isso é natural. Você envolve profissionais caros, você envolve o processo, você envolve a instituição. E ali o valor era muito pequeno, poderia ser resolvido. Então, se chamaram, sentamos com os atores daquele processo, né? Principalmente, primeiro com os municípios. O município de Belo Horizonte aderiu, alguns grandes municípios de Minas, e depois o Estado e a própria União no interior, né? E aí várias medidas foram tomadas. Essa questão do protesto era uma das alternativas, quando a pessoa ficava um pouco resistente, mas chamava também o município, eles estudavam um valor em que o município autorizava o procurador a desistir do processo, porque era uma coisa assim de, na época, 5.000 unidades padrões da UFENG, seria R$2.000. Né? E aí o processo ficava muito mais caro. O processo é um custo muito mais elevado. Então, vários municípios editaram a lei, autorizaram as procuradorias a desistirem. Não era uma renúncia fiscal, vamos dizer assim, porque o custo do processo cobria o valor que seria cobrado. Então, o Estado estava tendo prejuízo. Com isso, o Estado de Minas também editou um decreto na época, logo em seguida, e autorizando também a Procuradoria a fazer essa negociação, às vezes até negociando e às vezes até perdoando aquela pequena dívida. Para você ter uma ideia, nesse contexto, até 2000, uns 5 anos depois, nós conseguimos baixar mais de 200 mil processos. Né? E esse trabalho continua até hoje com o tribunal, tem um núcleo junto à terceira vice-presidência, hoje submetida à terceira vice-presidência, e que desenvolve com os juízes, com uma equipe de trabalho, essa busca de congestionar o judiciário. Né? E certamente tem obtido bons resultados também. Uma dúvida que eu fiquei, o senhor comentou sobre essa questão de que isso não caracterizaria uma renúncia fiscal por parte do ente público, mas as pessoas, inclusive, que foram as beneficiárias entre muitas aspas, dessa suposta renúncia, foram pessoas carentes também, que então não seria uma renúncia, por exemplo, nós estamos perdoando a dívida de uma dívida tributária de uma empresa que fatura X milhões, foram a própria população que não ia ter nem a condição, se ela não pagou provavelmente porque não tinha condição financeira naquele momento. Então, é uma renúncia, mas em prol da própria sociedade, né? É o que eu disse, Lisa. Na verdade, a renúncia fiscal, ela importa, como você disse também, numa abertura de abrir mão de um crédito fiscal de muita monta, com impacto no orçamento. Agora, nesses casos, quando você está numa linha de cobrança de valores baixos, e evidentemente com pessoas físicas de condições que chegaram naquele momento por circunstâncias de até impossibilidade, às vezes, de pagar algum tributo, alguma coisa,
E você não está, na verdade, renunciando ao crédito tributário. Porque por trás daquele acordo no processo, vamos dizer assim, há o ganho do custo do procedimento. Quando você abre mão de um processo, encerra um processo, você encerra um custo que também é do Estado. Então haveria, na verdade, uma compensação financeira, por isso não se dizer uma renúncia fiscal. Né? Embora alguns autores falam que seria renúncia fiscal, a Procuradoria, mas como ela estava escudada já no decreto e na lei sancionada pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo, não havia essa hipótese de renúncia fiscal, com as implicações que, eventualmente, essa renúncia fiscal poderia resultar para o administrador público. Né? Muito bem. Eu quero voltar um pouquinho à fala do senhor agora, quando o senhor trouxe essa régua de avaliação processual, de tempo processual, que o CNJ tem, né, para avaliar os tribunais em todo o nosso país, né? O senhor ele foi responsável pela criação de um comitê que dá suporte aos gabinetes onde há alta taxa de congestionamento processual. E, por meio desse órgão, o tribunal procura assegurar o cumprimento das metas de prestação jurisdicional estabelecidas pelo CNJ, né? Como que está atualmente a atuação desse comitê e, principalmente, de que maneira que vocês orientam os colegas magistrados para conseguirem cumprir essas metas? Olha, na verdade, quando eu assumi, realmente a gente tinha essa preocupação de que alguns gabinetes estavam assim fora, vamos dizer assim, fora da curva de produtividade. Era necessário a gente atingir pelo menos um padrão de produtividade mínimo necessário. Então foi essa ideia de se criar um pequeno núcleo de um comitê, né? Mas não um comitê, mas um pequeno núcleo de apoio a esses gabinetes. E nós visitamos todos os colegas na época, evidentemente começando daqueles que estavam aparentemente fora da curva, né? E nos propusemos a entrar no gabinete, levantar, com autorização, é claro, do colega, levantar o que estava ocorrendo, fazer uma análise e avaliar quais eram as práticas ali dentro do gabinete que estavam prejudicando a produtividade. Então esse foi o mote, esse foi o objeto dessa questão. Fomos muito felizes aqueles que entenderam que aquilo era em prol de se melhorar a produtividade. E essa ideia também, ela continuou, foi sedimentada através do próprio tribunal, convalidando essa equipe, né? Hoje também subordinada à primeira vice-presidência. Ela continua nesse trabalho, né? Sempre alertando agora os magistrados, olha, você está caindo, o que está acontecendo? Então, ela faz um acompanhamento, não claro, num caso excepcional, que não tem ocorrido recentemente, mas apesar do volume de processo, ela poderia auxiliar nessa produção ali. E sempre fazendo esse acompanhamento, alertando para os desníveis que têm acontecido e fornecendo essa possibilidade de análise do que está ocorrendo, de o que pode ser mudado, do que pode ser feito, do que pode ser refeito. E tem dado bons resultados. O parâmetro
aí se alia a questão do CNJ, da atuação do CNJ, o parâmetro tem sido as metas estabelecidas pelo CNJ. O CNJ tem anualmente, ele faz uma avaliação do Poder Judiciário, né, Poder Judiciário em números, e depois estabelece metas de atingimento durante o ano para cada tribunal individualmente, porque o tribunal X foi mal numa situação, esse avançou nisso. E nesse ponto, o Tribunal de Minas tem ido muito bem no atingimento dessas metas, tem cumprido já com muita proficiência essas metas, às vezes até levando programas de exemplo lá para o CNJ replicar para o Brasil. Eu acho que tem sido exitosa também esse acompanhamento e, é claro, o volume de processo tem dificultado um pouco, mas nós vamos procurando sempre achar uma solução. Que bom, né, que o nosso tribunal ele está aí, ó, conseguindo ser um dos que não tem tanto questionamento processual. Esse estudo, né, que o CNJ Congestionamento tem. tem, Tem. mas tem menos. Mas está lutando bastante para terminar com isso. Não, vai conseguir. Nós vamos ganhar essa corrida. Mas uma coisa que a gente, e aqui está caminhando já, né, para nossa última pergunta, uma coisa que a gente escuta muito no linguajar popular, né, e aí e muito também de pessoas que não entendem muito como funciona o sistema jurídico, né, do nosso país, é que a justiça é muito morosa, que ela é lenta e que as coisas demoram, né? Às vezes as pessoas não sabem os porquês que demoram, às vezes demoram enfim, por N questões ela pode demorar. Na faculdade, a gente estuda, não lembro como foi na época do senhor, mas a gente estuda sobre os métodos alternativos de resolução de conflito. Acho que estudamos pouco. Falo isso, eu tenho 3 anos de formada, estudei no começo das minhas aulas de teoria geral do processo, ali, sobre mediação, conciliação, arbitragem, e foi isso. Não sei como é que está hoje na faculdade, mas eu sinto que, na minha visão, enquanto bacharel em Direito e cidadã, né, não sou membro do Poder Judiciário, mas que a nossa sociedade brasileira é uma sociedade muito litigante no judiciário. Se eu pisar no pé do senhor aqui, o senhor vai querer me processar. E vai querer que eu te pague uma indenização, e vai querer que eu me retrate, e vai fazer um caos na minha vida. E às vezes, por causa que eu pisei no pé do senhor sem querer, passei o carrinho do supermercado lá, nem vi o senhor, né? E as pessoas não buscam muito, não só métodos como conciliação, como a arbitragem, que, né, tem um viés mais um viés diferente da conciliação e mediação, que ele prevê muito mais um diálogo, né, um acordo, mas nós não procuramos isso. Na minha visão, isso é um dos motivos pelo congestionamento processual, essa enorme litigância que a população faz, né? Quero saber a opinião do senhor em relação a isso, mas a minha pergunta, né, contextualizei para perguntar para o senhor, enquanto membro do Poder Judiciário, se o senhor acredita nessas formas alternativas de resolução de conflito, se elas realmente podem ajudar nessa missão da sociedade ter uma justiça mais célere. E aí, tanto como mediação e conciliação, que advém mais de um acordo, de um diálogo, quanto a própria arbitragem, que, né, em tese, substitui ali a fase de conhecimento processual e deixa nas mãos do judiciário apenas uma, né, eventual execução daquele título executivo. O que o senhor acha? Olha, Luísa, vamos por partes. A questão da percepção da justiça amorosa vem desde quando eu comecei. Nunca mudou muito, não. E é claro que há uma série de fatores que demandariam um estudo muito profundo a respeito disso. Mas, lembrando alguns fatores, a legislação evoluiu. Ah,
chegou a um estágio satisfatório? Ainda não. A questão da litigiosidade que você disse, que é preferível a parte, eu vou à justiça, eu prefiro ir à justiça, isso é cultural do Brasil? Sim. Contribui para a morosidade? Sim. Tanto pelo volume, como pela não se desejar resolver a questão. Né? Em muitos dos casos, não sei se você conhece aquele ditado mineiro nosso, né, que fala que a pessoa dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair. E é verdade isso. Guardando as devidas proporções, você percebe isso no sentimento das pessoas. Então tem aquele aspecto da lei, né, em que os nossos procedimentos ainda são um pouco complexos, sim. A própria reforma do Código de Processo Civil de 2015 não conseguiu mudar essa mentalidade. Né? Por mais que a gente procure simplificar, procure conduzir, há essa dificuldade legislativa. A responsabilidade do magistrado, vou dar a minha mão à palmatória, também acho que sim, não assim, voluntariamente, mas por às vezes, e olha, muitos colegas vão falar assim, mas você está sendo muito injusto, porque nós lutamos muito. Não, eu reconheço que todos nós lutamos, que nós lutamos, e reconheço que o volume de serviço esbarra agora numa carência de volume de mão de obra também. Então você às vezes faz concursos e não consegue prover as vagas. Então eu não estou sendo injusto com os colegas que lutam, mas que às vezes poderiam, em determinadas circunstâncias, ser um pouco mais objetivos. Não é um fator tão grave assim, eu vou dizer. Né? Eu defendo aqui os magistrados, são jovens, valorosos, lutam, trabalham, tem muita gente adoecendo de tanto trabalhar, e às vezes a gente fala muito, né, nós estamos enxugando gelo porque o volume está sempre aumentando. Por outro lado, e aí você, na conclusão de sua pergunta, você acha que as outras formas alternativas de solução de conflitos são válidas? Eu plenamente acho que são extremamente válidas. Acho a arbitragem um ganho na nossa sociedade, mas é o que você diz, a cultura nossa nos permite, vamos dizer assim, popularizar isso, está muito difícil às vezes. Né? Você vê que o próprio juizados especiais, aqueles das causas com menor valor e menor impacto social, foi um ganho muito grande, mas daí você descobre que há uma demanda reprimida muito grande, e atrás dessa demanda reprimida estão muitas pessoas, às vezes, que não querem solucionar a questão. Eu posso estar sendo um pouquinho grotesco com essa afirmativa, muito simplória, porque há uma série de fatores atrás disso. Então, eu estou sendo assim um pouco objetivo, como eu disse, talvez injusto com algumas pessoas, com a maioria delas, mas acho que sim, os meios alternativos de conciliação, de arbitragem, tem que sim se desenvolver, e o tribunal está com as mãos dadas com esse setor, está realmente apoiando, e por entender que na situação atual, o volume de processos e demandas no Brasil, que é um dos mais altos do mundo, né, está sobrecarregando bastante essa questão da prestação jurisdicional. Quero só fazer um parentezinho. Essa questão da demora
da prestação da justiça, ela não é um privilégio brasileiro, não. Ela está no mundo inteiro. Em alguns países a gente fica até horrorizado com as questões que acontecem. E, é claro, dependem de várias circunstâncias, de, de momento, do processo, daquilo que está sendo cedido, até às vezes a possibilidade de esclarecimento de determinadas situações processuais, em alguns processos criminais, que a gente acompanha no exterior, né? Processos que se arrastam sem solução também. Então, é um quadro, vamos dizer assim, um pouco generalizado no mundo inteiro. É sinal dos tempos também, né? Mas nós temos essa pecha aqui, temos essa realmente alguma preocupação em mudar esse contexto aí, né? Eu acho que é isso. Penso ter respondido. Não, respondeu, foi perfeito. Eu tenho uma visão de que toda uma mudança que às vezes nós, enquanto sociedade brasileira, queremos, seja na política, seja no judiciário, seja nas leis, né? Porque tem muito aquela conversa assim, ah, a lei brasileira tem que ser mais rígida, ó, tem que ser mais isso, ó, tem que ser mais aquilo. Isso diz muito mais sobre uma carência nossa enquanto população, é, porque eu não acredito que as coisas mudem do topo para baixo, né? Mas, pô, o poder legislativo vai mudar, o executivo vai mudar, o judiciário vai mudar, e aí vai resolver, e aí vai ficar tudo certo. Não, tem que partir de nós, da população, porque somos nós que estamos lá. Quem estão lá são pessoas. Né, a gente brincou no começo, né? Que eu falei com o senhor que, enquanto né, é, estudante assim de direito, a gente olha para os juízes e magistrados como se fossem deuses, porque é uma admiração enquanto profissional da mesma área que a gente, muito grande. E o senhor me falou, mas ainda sou uma pessoa. E é isso, o senhor é uma pessoa, o senhor é o Fernando, né? Com a sua vida pessoal, com a sua bagagem. Então, e o senhor está aí nos representando no poder, né, um representante do Poder Judiciário. O senhor é uma pessoa, um cidadão, assim como eu, cada um com a sua vivência. Então, acho que somente. É uma crítica 100% minha, tá, gente? Aqui não estou falando nem pela própria arbitralis, não, mas acho que nós devemos, se a gente quer a mudança, ela tem que começar por nós. Então, como que eu posso ser melhor para mudar a sociedade, para aquele representante de qualquer um dos poderes, de qualquer ente, seja municipal, seja do Estado, seja da nação como um todo, para que ele mude também. É um trabalho de formiguinha, né? Eu vejo assim. Mas acho muito interessante o senhor trazer isso. E muito interessante também o senhor trazer essa questão de que não é somente no Brasil que há uma demora. Que a demora, ela acontece, né, com suas devidas ressalvas de N situações, mas que ela acontece também em outros lugares do mundo. Não sei se você já ouviu falar, mas tem uma coisa que chama tal do complexo do vira-lata, não sei se o senhor conhece, mas que nós temos muito aqui, de achar que tudo no Brasil é muito ruim e que tudo lá fora é muito bom, e não é bem assim. A gente tem que começar a olhar que a gente tem muita coisa boa, a gente tem muita coisa a melhorar, mas não é menosprezando a nossa história, o nosso povo e as nossas instituições que as coisas melhoram. Pelo contrário, é a gente ajudando a alcançar essa melhora. Foi quase um desabafo, né? Eu, eu que agradeço, Luísa, o seu desabafo que você está dizendo, mas na verdade é isso mesmo que você disse, né? Há tanta coisa também no mundo hoje que é tão dolorido, né? Com tanto problema, com tanta coisa. E às vezes a gente esquece do próximo, né? Você está sentado assistindo uma partida de futebol num barzinho, tomando um chopp. Ali você esquece que aquela pessoa que está do seu lado ali pode ser uma pessoa que vai te salvar em alguma situação naquele momento. E aí você vê situações no trânsito de tanta intolerância, de tanta questão. Eu acho que as pessoas estão. E aí, é claro, do tempo presente, é do tempo no momento presente em que você, como você disse tão bem, né?
as pessoas têm que amadurecer um pouco mais, né? De ser cada dia um pouco melhor e aí abrir a visão, porque não é que está todo mundo errado, não é que está todo mundo fazendo tudo errado, tem muita gente lutando, trabalhando, como é o seu caso aí, né? Para melhorar alguma coisa no nosso país tão bonito que precisa realmente de gente jovem, nova, com uma nova mentalidade. Muito obrigado pela oportunidade. Não sei se você já terminando, mas eu agradeço muito e fiquei muito feliz de poder atender a você também, viu? Não, eu que agradeço, doutor Fernando. Foi realmente pessoalmente falando, para mim foi uma honra. Eu gosto muito eu gosto de apresentar esse podcast porque eu saio daqui sempre mais rica, né? Não de dinheiro, porque o dinheiro é aquela coisa, né? A gente não vai levar ele, mas eu sinto que se a gente estiver ali, né? Depende da crença, mas eu sinto que a gente leva a essência das trocas que nós temos com as pessoas que conversamos. Então, te agradeço do fundo do coração. Estou saindo daqui mais inteligente, mais chique também, né? Porque agora vou chegar, vou ligar para minha mãe e falar assim: nossa, você não sabe, hein? Entrevistei um desembargador hoje, né? Então, minha mãe já vou ganhar aquela moral com a família, já vou ser a prima que eles vão invejar, tô brincando. Mas, de coração, agradeço muito pela troca de conhecimento aqui e por poder aprender mais um pouco com o senhor de como que é essa vida de ser desembargador, de ser juiz e de ter sido promotor também. Então, eu te agradeço muito. É uma vida profissional, mas que lá em casa os problemas continuam do mesmo jeito. Um grande abraço, viu? Um abraço, doutor. Obrigada. Obrigado a você.